Boa tarde, pessoal. Seguindo aqui os nossos vídeos, hoje eu vou falar um pouco sobre as sangas, o contexto das nossas sangas no Brasil e um pouco mais das sangas aqui no Japão. Eu já falei um pouco no vídeo da prática aqui no Japão, né? Hoje é mais para falar sobre a nossa prática no Brasil mesmo. Estou mudando, cada dia eu faço um vídeo num lugar diferente, porque aqui é bonito demais, né? Merece. Muito bonito. Cada lugar mais bonito que o outro. E a paisagem está mudando dia a dia. Está maravilhoso. Pessoal, o contexto de sanga, como ele existe no Brasil, que a gente entende, né, que seja um grupo de pessoas que se reúne regularmente, aqui ele é um pouco defasado, esse contexto. Ele não existe, na verdade, existe muito pouco, não tem grupos que se encontram. Tem pessoas que vão nos templos para praticar. Então tem templos que tem prática para leigos, né? Que tem zazen e ensinamentos. Exatamente o que a gente faz no Brasil. Senta, lê um texto e bate um papo, né? Só que aqui tem monge, né? Geralmente, que acompanha isso. Não na maioria dos templos, é uma exceção. Infelizmente, a realidade de zazen no Japão, ela é escassa, né? Tá tendo esse movimento de um retorno lento para o zazen, né? Para a prática pura novamente, porque as pessoas estão cansadas de instituições, né, gente? Isso não é só aqui, isso é uma perspectiva global, eu acho, assim. Tá todo mundo de saco cheio de instituição e religião, porque as pessoas ficam no segundo plano, né? E tá todo mundo tão carente de espiritualidade, o mundo anda tão esquisito, né? Com gente tão estranha, e nosso país, principalmente, que é um país que está com uma deficiência moral, assim, eu acho, num nível um pouco alto, as coisas estão bem degringoladas, assim. Então, quem vai atrás de espiritualidade, principalmente do budismo, eu vejo isso porque eu tô na frente da sanga há 7 anos, vai fazer 8 anos esse ano, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 anos. Tem que contar nos dedos, viu, gente? Há 7 anos eu tô à frente da sanga de Goiânia. Então eu já vi passar de tudo lá, né? E o que eu vejo são pessoas cansadas de serem enganadas. A dificuldade financeira que as nossas sangas têm, né? A sanga de Goiânia, ela não tem intuito financeiro, né? Nenhum. Tudo que entra na caixinha, hoje eu entrego diretamente para a Unipaz, que é o lugar que é a Universidade Internacional da Paz, que é o lugar que cede o espaço para a gente fazer esses encontros lá já há alguns anos. Antes a gente fazia num outro espaço do meu querido amigo Valério, né? Que me abrigou também por amor à amizade, porque é budista, já vem de uma caminhada de muitos anos, foi aluno do mestre Tokuda, aprendeu acupuntura com ele. Então, assim, a gente anda mais ou menos que junto, assim, nessa caminhada há muitos anos. E ambos os lugares, nenhum dos dois nunca colocou nenhuma condição para a gente estar lá, né? São locais que querem que o Zen esteja lá porque acreditam no que é o movimento do Zen, né? E eu sempre tenho só
gratidão por essas pessoas que passam pelo caminho e que me apoiam, né? Para eu poder continuar fazendo o que eu me propus a fazer, que é ajudar de uma forma mínima quem passa por onde eu estiver, né? Mas a realidade das sangas do Brasil, que eu estava dizendo, que eu percebo das pessoas que eu sempre converso, né? Eu sempre pergunto de onde que a pessoa está vindo, como que ela encontrou a sanga, né? A maioria é pelo Facebook, né? O Facebook é uma coisa muito chata, né? Tá virando um negócio muito agressivo. Eu tô esse tempo todo aqui em Yokoji, já tem 3 meses que eu tô aqui. E o primeiro mês eu fiquei sem nenhuma comunicação, por disposição própria mesmo, né? No segundo mês eu comecei a fazer os vídeos. Da outra vez eu fiquei 3 meses sem comunicação absolutamente nenhuma também. E assim, quando você fica num período de isolamento um pouco maior, você assusta, né? Eu vou confessar que eu ando um pouco assustada até com os budistas, com a agressividade mesmo com que as coisas têm caminhado. As pessoas que chegam na sanga, que eu tenho oportunidade de ter esse tipo de conversa, são pessoas que estão buscando realmente um caminho espiritual. Eles estão fugindo do contexto institucional. E aqui, o que eu tenho lido, né? Porque a minha convivência aqui no Japão é só praticamente com monges, um ou outro amigo que eu tenho, mas a maioria são monges, então é dentro da realidade monástica do Japão, e a comunidade daqui de Hakuin, né? Que sinceramente é onde eu mais aprendo, assim, na convivência diária, no dia a dia aqui com essas pessoas de simplicidade assim absurda, que eu aprendo o que o Zen tem de mais simples e puro. Isso a gente tem que cultivar dentro das nossas sangas. A gente cria um ambiente, um ambiente criado, né? Montado. Os nossos seixins são ambientes figurativamente montados para a gente treinar uma determinada mentalidade. Isso aqui no Japão a gente vê com uma certa facilidade, porque é um país com uma raiz budista. Então eles não têm muita dificuldade em entender determinados conceitos que às vezes a gente tem dificuldade até de abordar dentro da sanga, né? As nossas sangas são grupos de pessoas que se encontram, né? E para fazer zazen. O grupo de Goiânia sempre foi isso, sempre foi um grupo de pessoas que se encontram, leio um texto. Eu sempre tirei as dúvidas na medida do que eu consegui tirar, né, das pessoas que vão até a sanga. Eu nunca deixei as pessoas sem resposta lá, porque a nossa sociedade é uma sociedade de fala, né? Eu acho até falta de educação, às vezes, você apresentar o Zen de uma forma tão seca e tão dura, né? Eu fui apresentada para o Zen dentro de um contexto de sanga quase rinzai. Assim, o meu primeiro mestre era um mestre muito radical, um Zen de raiz mesmo, assim, que a gente ainda vê em alguns lugares aqui, alguns mestres assim, sabe? E não foi uma boa experiência na época, quando eu era totalmente crua, né? Não conhecia nada do Zen. Então, assim, eu sempre penso assim, no que aconteceu comigo, o que eu guardei de dificuldade, né? Que eu tive na época, que foram várias.
eu não gostaria que as pessoas passassem pela mesma dificuldade, né? Então eu acho que as sangas têm uma função de dar uma resposta assim para as pessoas, né? Não dá para ser... A gente tem visto muito isso também, né? O movimento das redes sociais, eles criaram professores de tudo, né? Professores de tudo. Olha lá o povo subir a montanha, ó. Eu tô no laguinho das Carpas aqui, ó lá. Aqui embaixo. Banho de floresta, viu? Banho de floresta. A internet, né, as redes sociais, elas melhoraram muito, bastante coisas, mas pioraram muitas coisas também. E hoje a gente tem professores, né, assim, ensinando mestres às vezes. Isso é muito chato, né? Muito fora do contexto. E o que hoje é exigido, digamos assim, entre aspas, e não é nenhuma exigência, porque qualquer pessoa pode montar um grupo de zazen e sentar e fazer zazen, né? Você não precisa de autorização para você fazer isso. A gente vive num país livre, né? Você é livre. Quem já está numa caminhada dentro do Zen entende que você precisa de um abono, né? Assim, você precisa de um aval, alguém que esteja te orientando em qualquer lugar que você chegue do Zen Budismo. A primeira pergunta que te fazem é: você é aluno de quem? Né? Aqui no Japão, no Brasil, quando você se apresenta em qualquer lugar, quem é seu professor, né? Porque aí eles sabem. Aqui principalmente, isso tem um peso gigantesco. Aqui é uma sociedade imperialista, né? Então eles têm essa coisa de linhagem muito arraigada. A coisa da linhagem que vem dentro do Zen, da sociedade japonesa. Eles querem saber qual que é a sua raiz, né? De onde que você veio. A primeira pergunta quando eu cheguei aqui em Yokoji, ele falou: qual que é a sua raiz, né? Qual que é seu sobrenome? De onde que você veio? Eles quiseram saber tudo, assim, qual que era a minha raiz. Quase tive que voltar, assim, umas 100 vidas para explicar, porque a gente não tem isso, né? A gente tem, eu tenho pai e mãe vivos, né? Eu não tenho mais pai, ou eu tenho irmão, não tenho irmão. A nossa sociedade, ela só quer saber isso, ó, qual que é seu sobrenome? Isso é uma pergunta pra gente totalmente sem sentido, né? Não funciona assim, e aqui é assim, né? Enfim, as sangas aqui têm funcionado muito parcamente. O que acontece aqui em Yokoji, que tem esses zazenkais e que tem essa sanga já há mais tempo, é exceção, né? Virou o contrário, assim. Por exemplo, em Yokoji, a gente fala, eu tô lá em Yokoji, treinando em Yokoji com Yashiki Dojo. Yokoji é um lugar que ainda faz zazen, né? Eles, assim, é exceção. Tipo, Yokoji ainda se faz zazen. Deveria ser o contrário, né? Os mosteiros todos, a prioridade deveria ser o zazen e não é mais. E as pessoas têm essa ideia. Daqui, os leigos principalmente, né, quando falaram Zen Budismo no Japão, todos os monges meditando o dia inteiro. Não é não. Poucos monges se dedicam ao zazen. O dia inteiro não tem nem jeito, gente, de fazer zazen o dia inteiro, porque o serviço de um mosteiro, vocês não têm noção do que é. Aqui a gente entende o que é sem início e sem fim. Hoje eu passei do lado de um jardinzinho, não tem nem 3 dias que eu tirei todos os matinhos desse jardim. O Orochi gosta que ele é pequenininho, mas ele é um lugar onde as pessoas passam muito, ele gosta que lá esteja sempre limpo. É uma erva daninha que nasce aqui, assim, parece uma samambaiazinha miniatura, e você tem que tirar assim, com as 2 pontas do dedo. Se você arranca muito forte, você arranca o musgo inteirinho. Então é o serviço mais difícil que tem de mosteiro. Eu fiz esse jardim inteirinho. Hoje eu passei lá, já estão as ervas daninhas nascendo de novo. Eu falei, é isso aqui, né? Ó,
É o nascer e o morrer, né? O tempo todo. Então, a gente passa por essas experiências aqui assim na prática, né? E o contexto de Sangha aqui é o contexto da vida em comunidade, né? É viver dentro da comunidade de Ryokoji. Às vezes sobe um membro da comunidade e pergunta: posso fazer zazen, Rodô? Sobe, ele fala: pode, né? Os membros daqui podem. Abre o rondô, faz zazen. Quando eu tô aqui, eu vou com todos, né? Porque eu já fica aberto. Todo dia eu abro o zazendô e a hora que eu tenho tempo eu vou lá e faço o zazen. Então, eu estava falando naquele vídeo de ontem, Shutetsu-san está fazendo esse movimento, né? Eles têm um zazenkai com esses jovens monges de Baraque que participa quem quiser do país todo, geralmente é o pessoal lá da região, e vão para esses zazenkai, participam das cerimônias com os monges, fazem zazen o dia inteiro. Eu participei de um zazenkai desse em 2017 e muito legal, assim, igual os nossos zazenkais, né? Uma sequência de zazens, trabalho, comida, né? SAMU, dorme lá, zazen até tarde, a mesma coisa do nosso contexto, só que aqui é num ritmo menor. O mesmo cansaço que eu acho que a gente vê as pessoas saindo do cristianismo, né? Eu vejo que chega lá gente muito desiludida assim com tudo. Existe esse cansaço aqui também, né? E eu acho que é de enxergar a coisa institucional, né? Eles estão um pouco cansados disso. Eu li uma reportagem esses dias, se não me engano, eu não lembro a porcentagem, mas grande parte da população do Japão já está ateus, né? Ateus, eles não querem acreditar em nada que envolva nenhum tipo de instituição ou crença. E eu acho que tem caminhado assim, sim, né? No Brasil, a gente está vendo um crescimento do budismo muito grande, né? De uns anos para cá, principalmente, eu acho que nos últimos 5 anos, principalmente, deu um boom, assim. Isso, na minha visão, né, no que eu consigo perceber pela minha experiência dentro da Sangha, um pouco essa desilusão mesmo. Olha, eu já rodei para todo lado e eu não achei nada assim que me adapto, e eu vim aqui ver qual é, né? E aí alguns se adaptam super fácil. O Zen tem uma estética e uma disciplina assim, aparentemente, que ela assusta um pouco as pessoas, né? Tem gente que vai lá na Sangha e fala: nossa, eu não vou dar conta de fazer isso aqui de novo de jeito nenhum, assim. Aí insiste, aí você vê que a pessoa está com dificuldade, né? E eu falo: tenta ir lá no tibetano, né? A gente tem mentes diferentes, né? Para isso tem vários tipos de escolas. Não é obrigado a se adaptar no Zen e ficar lá morrendo em cima, né? No zazen, se mortificando porque você está fazendo o zazen e eu tenho que conseguir isso. Não é isso. O Zen, a identificação, ela é quase que imediata, né? Quem é Zen budista há muito tempo sabe o que é isso. Eu me lembro exatamente da sensação que eu tive a primeira vez que eu fiz zazen, que era com esse professor, mesmo ele sendo super bravo, né? Eu me lembro exatamente da sensação, que foi assim, de alívio. Eu falei: é isso aqui, né? Eu não entendia nada, não sabia nada, super pura, mas eu lembro da sensação. E era uma sensação de encontro mesmo, assim. Então, o Zen tem muito isso, né? Gente que chega na Sangha assim, que você bate o olho e fala: veio pronto, né? Karmicamente está pronto, é só seguir. E gente que não se adapta de jeito nenhum, não entende, não consegue fazer o zazen,
tem uma dificuldade que é uma dificuldade de tempo kármico, né? Dentro das sangas a gente vê isso muito claramente. O nosso budismo é um budismo muito recente, é tudo muito diferente. E quando vão para os sexins, a coisa piora um pouco, né? Ou se apaixona, né? E fala, achei tudo muito bom, mesmo sendo tão rigorosos os sexins, porque exige muito do corpo, né? E o nosso corpo não está preparado para as posturas, né? Para as posturas, nem para as posturas em pé. Nosso corpo não é preparado para as posturas de meditação, então até quem faz meditação e zazen há muitos anos sofre também, né? Todo mundo sofre com a postura. E aí muita gente se empolga, né? A gente vê essa empolgação do Zen acontecendo no Brasil e vira uma festa e vira clubinho de amigos. E isso é uma coisa boa, assim, porque a gente vê que é um movimento de uma coisa de tentativa mesmo, assim, de encontro, mas muito poucas pessoas vão levar aquilo a fundo e a sério, né? E persistir, porque eu acho que a principal palavra do Zen não é nem disciplina, nem rigorosidade, é persistência, né? Muito pouca gente vai persistir no caminho, que é um caminho muito difícil. E a função das sangas é essa, né? É ajudar as pessoas a permanecerem no caminho, né? As portas têm que estar abertas para todo mundo, todo o tempo, né? Processos de exclusão dentro de uma sanga ou de uma comunidade budistas são absurdamente contra os ensinamentos de Buda. Absurdamente contra, vai contra tudo o que Buda ensinou. Então a função de quem orienta sangas, né, é essa, é estar ali, né? É você estar ali, porque não tem início, não tem fim, né? Você tá ali para as pessoas, né? Você tá ali para se doar. Se tiver uma pessoa, você está ali. Se tiver 10 pessoas, você está ali também. E essa empolgação, ela passa, né? Como tem uma bagagem já, assim, eu ando muito, né? Eu gosto de andar, eu entendo o contexto de sanga de uma forma ampla, eu gosto de conhecer outros lugares, eu viajo muito, eu vou nas sangas, eu quero conhecer as pessoas, eu quero conversar, eu quero saber das práticas das pessoas. Muita gente me procura para conversar, para pedir opinião, para pedir orientação de lugar, orientação de material. Então, assim, eu rodo, né? Eu sou rodada, figurinha batida no budismo, porque eu acho que isso é a sanga, né? A sanga não é um grupinho restrito que você tá ali protegidinho num casulinho, né? Não, a sanga é tudo, né? A sanga é todo mundo que passe pelo seu caminho, é sanga, né? Qualquer pessoa, os meus alunos são sanga, né? Quando eu estou ensinando para eles a meditação do Panda, naquele momento eu e eles somos a sanga. Então, eu tenho visto um pouco isso nas sangas do Brasil, assim, clubinhos fechados, né? E eu sei que sempre, se chegar gente nova, né? Isso não é uma perspectiva só minha não, viu, gente? Eu já escutei isso, eu escuto isso às vezes. Mas aquele lugar é muito fechado, eu tenho vergonha, né, de ir lá porque eles são tão fechados assim, não respondem. Eu falo, não, uai, bate lá. Você tá com vergonha de quê? Eu vou ligar pro fulano, eu falo. Você quer que eu falo lá? Eu falo pra você. Porque eu sou caruda, né? Eu bato na porta. E essa é uma reclamação que de vez em quando aparece, assim. E assim como eu já tive gente me reportando também de processos de exclusão dentro de sangas, né? Eu passei por isso e tenho conhecidos que passaram por processos até mais graves que o meu.
e gente que não passou por nada, mas que por algum motivo se sentiu excluído, não se sentiu acolhido por isso, porque as sangas às vezes se tornam clubinho, né? E a gente, eu acho que o intuito desse vídeo é isso, é pra gente começar a pensar um pouco mais amplamente, né, no contexto de sanga, abrangentemente, não só daquele pessoalzinho, assim, não se fechar tanto, né, deixar a coisa um pouco mais aberta e amena. No Zen, principalmente, a gente é muito duro, né, gente? O Zen é muito duro, muito rigoroso. E o que eu vejo aqui no Brasil, né? Existe uma postura e um tipo de ensinamento, de uma rigorosidade que eu não vejo isso aqui de jeito nenhum. É o contrário. A rigorosidade do Zen aqui é de postura na vida, né? É de postura de preceitos, não é de postura tipo Uroshi, né? Uroshi é uma figura totalmente acessível, completamente aberta assim, escancarado, demais até, né? Apesar de ser super sério. Então, assim, tem sido vendido um Zen pra gente, e ele tá entrando numa modulação que eu não reconheço aqui no Japão, não reconheço de jeito nenhum. O Zen que eu conheço aqui é um Zen acolhedor, é um Zen amoroso, com monges que acolhem, que acatam, que escutam, que se ajoelham no chão para servir os membros da comunidade, a sanga. Então, e a Shikiroshi, a gente tem, o Japão ensina muito a gente a ter humildade, muito. A gente é uma sociedade que não tem humildade, né? O Ocidente, não é só o brasileiro não, o brasileiro perdeu a noção, né, gente? Que a gente se acha demais e a gente não tá podendo se achar esse tanto não, uai. Nosso país tá de mal a pior e as pessoas de mal a pior, né? E a gente se achando, grande coisa, né? Não é nada. E o Japão ensina muito a gente isso. E a Shikiroshi, esse abade aqui, que é meu professor, é uma das pessoas com o coração, né? Porque a humildade, ela vem de dentro, né? Ela não é uma figura humilde, boazinha, assim, humilde, né? Isso é um teatro, né? Tem gente que faz o teatro humilde. Como diz a Monja, eu sou fã da Monja Coen por causa disso, porque ela não fica medindo palavras para dizer as coisas. Ela fala isso, ela fala, budista não é bonzinho não, gente. De onde que vocês tiraram isso? Que todo mundo é bonzinho aqui dentro da sanga. Budista é bondoso. A gente tem que ter um coração bondoso, né? Não é ser bonzinho, não. Isso é um fingimento danado. Tem um vídeo que ela fala isso. Fingido. Budista bonzinho é budista fingido. Eu sou da mesma opinião. Mas estava falando do Uroshi aqui, né? Rodiosama é uma das figuras com o coração mais humilde que eu conheço. E ele tem um cargo, eu não sei nem falar com vocês qual que é o cargo, Shoei-san já me falou. Ele falta um passo, que é a próxima cerimônia que ele vai fazer, para ele ser Zenji. Onde que essa pessoa fica o dia inteiro? No jardim, gente. Limpando os trem, cuidando de Yokoji, vestindo a roupa para fazer zazen com uma criança, com uma pessoa que seja, com a maquininha, soprando folha para o povo não passar por cima das folhas, tirando teia de aranha. Então, assim, a gente tem que caminhar demais ainda. O Japão é um tapa na cara, assim, quando a gente encontra com mestres dessa magnitude, né? E com pessoas com o nível de humildade que são os que eu vejo aqui, né? Subindo às vezes a montanha para levar um ovo. A galinha botou um ovo. A senhorinha, ela acabou de perder o marido, essa senhorinha, Terai-san. Subiu a montanha para trazer um ovo pro Uroshi. E ele
ajoelhou no chão para agradecer ela tanto quanto o dia que ele ganha um presente mirabuloso. Então, assim, a gente tem que caminhar muito ainda. Tem muita vaidade dentro do Zen, né? Tem discursos muito vaidosos que estão falando sobre eles mesmos. Eles não estão falando sobre budismo. E a gente precisa começar a retroceder, né? Eu tenho batido muito nessa tecla nos últimos tempos, no último ano principalmente. Quando a gente tem dúvida, volta para os sutras, né? Não volta para o que está sendo falado agora, internet, né? Monge de internet, a gente está vendo demais. Retorna lá atrás, né? Retorna para o que Buda faria, como Buda se comportaria, como seria a perspectiva budista naquela situação, para a gente conseguir crescer um pouco como ser humano, né? Dentro dessa perspectiva, porque é isso que a gente quer procurando o budismo, né? Ninguém quer cargo e instituição, né? Isso aqui é consequência de uma caminhada de uma vida, nasceu para isso. E aí vai alçando, assim, você não está buscando aquilo e buscando criar uma instituição louca, cheia de cargos e de funções e de tudo isso. Gente, a gente não quer nada disso, não. A gente só quer ser feliz fazendo zazen, né? E assim, e não ser... e ser respeitado, sei lá. Eu tenho... Passei a ter um olhar um pouco mais cuidadoso para dentro das sangas e tenho visto muita coisa boa sendo feita, né? Muito trabalho de verdade. Eu vejo... Não tem nem um dia que venha um senhorzinho aqui, eu não sei, Noyama-san é o que morreu. Eu esqueci o nome dele. Ele gosta de mexer com enxada. O negócio dele é pegar na enxada mesmo, enxada. Ele chega aqui e pega uma enxada que tem ali. E que eu não me lembre de Dengaku Sansei, porque as primeiras imagens que eu não conheço do Dengaku Sansei, quero conhecer assim que possível. Quando eu for a Porto Alegre, eu quero conhecer, porque pessoas que trabalham, né, que pegam na enxada, é uma imagem tão forte isso, né? Isso é o Zen, né? O Zen vivo é o Zen trabalho, não é o Zen de fala. O Zen vivo é o Zen de trabalho pelas pessoas, né? É abrindo caminho. Esses dias eu vi lá em Pedra Bela, o monge Enjo abrindo estrada, né? O monge Enjo tem construído a sanga dele no braço, né? Ó, no muque. Então, assim, tem gente muito, muito empenhada e trabalhando mesmo, fazendo o esforço e recebendo os benefícios desse esforço pelo trabalho que tem feito, né? Assim, genuinamente. A gente vê, né, gente, assim, as sangas do Mestre Tokuda. O Mestre Tokuda foi embora do Brasil há pelo menos uns 15 anos, né? Pelo menos uns 15 anos. Eu conheço alunos do Mestre Tokuda, estou sentando ao lado deles, alunos que têm 20 anos de prática e que não têm Hakusu. E que não estão preocupados com isso. Eles estão lá em Eishoji, com o Abade Berti, todo mês, limpando e ajudando e cuidando do mosteiro. Então é desse Zen que a gente está falando, né? Que a gente quer que as sangas cresçam. Eu já comecei, eu voltei a fazer as minhas práticas na sanga do Mestre Tokuda, né? Eu comecei em Eishoji e fiz esse movimento de retorno desde o ano passado, né? Hoje eu faço as minhas práticas lá de Sesshin, porque eu tenho que ter um lugar para fazer Sesshin, né, gente? Não dá para fazer Sesshin aqui em Yokojin todo mês, que eu venho uma vez no ano. Os meus 2 professores estão aqui, né? Então, o período que eu tô aqui é de imersão total com Yashikiroshi, né? E Shoei-san eu falo todo dia, né? Porque a gente tem uma relação de confiança, né? Uma relação que já vem sendo construída ao longo dos anos e que hoje virou uma relação de confiança entre aluno e professor.
É ele que me atura, né? Choiça. E a sanga do mestre Tokuda é uma coisa muito impressionante, assim, porque o mestre Tokuda começou a voltar a vir para o Brasil tem uns 2 anos, mais ou menos, 2 ou 3 anos no máximo, e os alunos dele nunca abandonaram a prática pura, nunca, nenhum deles, até hoje, né? Até hoje, estão lá firmes, pegando na enxada, uma sanga consistente, uma sanga madura, uma sanga que estuda, né? O mestre leva textos de grandes mestres, né? Eles não leem textos deles, não falam deles, eles não falam por eles mesmos. Eles falam através da boca dos nossos mestres, eles falam de Dogen, eles falam de Keizan, eles não existe uma humildade, né? Nesse processo. E mesmo os que não estão dentro de sangas, tem gente que não tem mais sanga, né? Tem alunos do mestre Tokuda que não conseguiram seguir dentro de uma sanga, mas continuam o trabalho de budistas, né? O monge Alcio é um monge que é médico, ele ensina pacientes terminais zazen, pacientes que nunca mais vão se levantar de uma cama. Então ele não está dentro de uma sanga, numa meditação formal, batendo foto e colocando no Facebook. Ele está dentro de um hospital ensinando as pessoas a morrer. É disso que o Zen trata, né? É disso que o Zen está falando. A gente precisa retornar os olhos para essas práticas puras e querer uma caminhada assim, né? Na perspectiva desse pessoal, assim. Eu, pelo menos, miro nesse povo. Eu olho assim, eu falo, fulano tem uma prática, hein? Então, assim, a sanga do Lama Santem, né, gente? É uma sanga de um amor danado, assim. É só amor, né? O Lídio, meu amigo queridíssimo, lá em Goiânia nós temos essas 3 sangas muito amigas, assim, a gente é amigo, né? O Lídio é um aluno leigo, foi aluno de Shagdu, ele está toda semana com as portas do Gompa aberto há mais de 25 anos. Então, é isso, né? O budismo trata disso. A gente precisa... e não tem nada lá, não tem ele não tem cargo, ele não tem função. Se for alguém para ajudar ele mesmo faz, se ninguém for. Se for, tá lá também. Então, assim, a gente precisa de um olhar atento para dentro das sangas, né? Para um olhar budista, principalmente. Fortaleçam os elos de vocês, né? Em locais assim, locais onde a gente enxergue budismo, porque tem desvio em todo lugar, né, gente? Tem desvio, tem todo lugar. Não é porque é budista que é correto, né? Ou que é bonzinho, ou que faz tudo certo. Não, é todo mundo humano, né? E o humano falha. E a gente tem que só estar atento, né? Só estar atento e tentar cumprir os nossos votos. Quem fez votos, principalmente, tentar seguir minimamente esses votos, né? E ajudando as pessoas. E jamais, em tempo algum, fechem as portas, né? Para ninguém. Para ninguém. Não é para a sanga virar palanque, né, gente? De medidas, porque os ativismos existem para isso, né? Mas eu recebo esses questionamentos, né? Às vezes eu venho falar, mas eu fui em tal lugar e fulano falou que mal do outro lugar, né? Feiura, né, gente?
Não, a gente indica, né? Você indica um lugar que você considere que seja seguro, que você conheça, né? E se você não conhecer, pergunte. Pergunte quem é mais antigo na prática, né? Pergunte. Pergunta às pessoas. E não só pergunte, vai lá. Fique lá. Anos. Os tibetanos têm um ditado que eles dizem: observe um mestre 8 anos antes de aceitá-lo como mestre, porque a escolha primordial do mestre é do aluno, né? O mestre tem que te aceitar como aluno também, mas é você quem escolhe o mestre. Então, observe esse mestre por pelo menos 8 anos antes de aceitá-lo como mestre. É muito verdade esse ditado, viu? Esforcem, né? Se esforcem. Quer mudar alguma coisa, né? Querem se mudar, querem ser zen budista, querem ser tibetano, vai para Sangha, né? Vai para Sangha e fique lá. E a questão do mestre é uma consequência, na verdade, né? Tem gente que vai encontrar mestres durante a vida, tem gente que não vai encontrar, tem gente que vai ficar dentro de sanghas e não vai ter tanta empatia com o mestre, mas vai estar dentro de uma sangha, um lugar teoricamente protegido. Então, assim, acontece de tudo, mas a gente tem que ir atrás. E a escolha do mestre, a busca pelo mestre é pessoal também. É a gente que tem que ir atrás, batendo de porta em porta até encontrar. Quem quer encontrar, né? Tem gente que tem essa necessidade um pouco mais aguçada. Tem gente que não tem tanta necessidade, não tem importância, né? Não fiquem se... Tem gente que... Nossa, tem gente que fala muito comigo, né? Ah, mas eu não tenho mestre. Eu falo, não tem importância, gente. Senta em zazen, né? Vai para esse grupo na sua cidade aí que tem e senta em zazen. Ah, não tem um grupo não? Forma um grupo, né? Chama 2 pessoas para sentar em zazen com você, lê um texto de Dogen, lê um livro, né? Ninguém é proibido de fazer isso, né? Você não tem que estar dentro de uma sangha, uma coisa toda para você praticar o zazen. Negativo, né? Negativo, isso é uma ideia equivocada. Sentem em zazen, né? E quem tiver essa necessidade mais aguçada, vai atrás, né? Não é todo mundo que tem essa facilidade, tem gente que mora longe, tem gente que não tem dinheiro, né? Tem várias variantes, mas quem caça acha, né? Uma hora aparece. As causas e condições a gente precisa começar a criá-las já, né? Agora, não pode ficar esperando daqui a 10 anos, quando acontecer isso, quando eu for fazer aquilo. Não, começa agora, né? Começa a fazer o zazen agora que as causas e condições começam a mudar, porque as perspectivas mentais começam a se abrir, né? E aí as coisas começam a caminhar. Saikawa Roshi fala, caminhe e o caminho se abre. E é bem isso mesmo, né? Durante a caminhada, a gente vê isso, né? É isso, era só para falar sobre as sanghas no Brasil. Próximo vídeo eu quero ver se eu falo um pouco, vou contar a minha história, como é que eu vim parar aqui, tá bom? Gachou!